Antes de você dormir esta noite, deixe-me falar sobre um homem que nunca morreu. Seu nome era Enoque. E o que lhe aconteceu intrigou estudiosos, confundiu cientistas e desafiou tudo o que pensávamos saber sobre a vida e a morte por milhares de anos. Imagine isto: você está vivendo sua vida normal. Você acorda, trabalha, passa tempo com sua família, mas todos os dias você sente algo puxando seu coração, algo te chamando, algo maior do que o mundo ao seu redor. Essa foi a vida de Enoque, mas é aqui que a coisa fica estranha, muito estranha. Um dia, Enoque simplesmente desapareceu. Não morreu, não foi enterrado, apenas sumiu. A Bíblia diz isso da maneira mais simples e misteriosa possível. Enoque andou com Deus, depois desapareceu, porque Deus o levou. Pense nisso por um momento. Ele não ficou doente. Ele não envelheceu e faleceu em paz. Ele não teve um funeral. Num instante ele estava aqui, caminhando sobre a terra como você e eu. No instante seguinte, ele estava em um lugar completamente diferente. Para onde ele foi? O que ele viu? E por que ele foi a única pessoa em toda a história da humanidade a deixar a terra dessa maneira antes de Jesus? Esta noite, enquanto você descansa e deixa sua mente vagar, vamos explorar um dos mistérios mais fascinantes de toda a história religiosa. Vamos percorrer as visões que Enoque teve. Vamos ver o que ele viu nos céus. Vamos descobrir segredos que estiveram ocultos por milhares de anos. Algumas coisas que você ouvirá podem surpreendê-lo. Algumas podem até perturbá-lo. Mas todas elas farão você pensar de forma diferente sobre o mundo ao seu redor. E aqui está algo ainda mais interessante. Tudo o que Enoque escreveu, tudo o que ele viu em suas visões, se conecta diretamente a perguntas que ainda fazemos hoje. Por que existe o mal no mundo? De onde ele veio? O que acontece depois da morte? Existe mesmo um dia do juízo final? E mais importante, a esperança para a humanidade? Enoque tinha respostas. Respostas estranhas, respostas antigas, mas respostas que ainda importam hoje, em nosso mundo moderno. Então, fique à vontade. Relaxe o corpo. Deixe sua respiração desacelerar, porque estamos prestes a viajar de volta ao início dos tempos para conhecer um homem que viu coisas que nenhum outro ser humano deveria ver. Um homem que caminhava entre o céu e a terra. Um homem que conversava com anjos. Um homem que recebeu um livro contendo os segredos do universo. Esta é a história de Enoque. E é diferente de tudo que você já ouviu antes. Vamos começar. O homem que nunca morreu. Enoque nasceu em um mundo que estava desmoronando. Este não era o mundo pacífico e perfeito que Adão e Eva conheceram no Jardim do Éden. Isso já havia desaparecido há muito tempo. Quando Enoque surgiu, a humanidade já habitava a Terra há muitas gerações. E a cada geração, as coisas pioravam. As pessoas se esqueceram de Deus, tornaram-se violentas, mentiram, roubaram, machucaram umas às outras. O mundo estava mergulhando no caos, mas Enoque era diferente. Desde jovem, algo ardia em seu coração. Uma fome por algo mais, um desejo de conhecer a verdade. Enquanto todos ao seu redor buscavam prazeres passageiros e poder terreno, Enoque olhava para as estrelas e se maravilhava. Quem criou tudo isso? Por que estamos aqui? Qual é o nosso propósito? Essas perguntas o consumiam, e ao contrário da maioria das pessoas que refletem sobre essas coisas por alguns instantes, antes de se distraírem com a vida cotidiana, Enoque nunca parou de perguntar. Ele nunca parou de buscar.
A Bíblia nos conta que Enoque viveu 365 anos. Naquela época, as pessoas viviam muito mais do que nós hoje. Algumas viviam até 800 ou mesmo 900 anos. Portanto, 365 anos não era uma vida particularmente longa para aquele período. Mas aqui está a parte fascinante. A Bíblia menciona especificamente que Enoque andou com Deus durante 300 desses anos. O que isso significa? O que significa andar com Deus? Significa que Enoque desenvolveu uma relação com o Criador tão próxima, tão íntima, tão real, que transformou toda a sua existência. Não se tratava apenas de orar uma vez por semana. Não se tratava apenas de seguir regras. Era comunhão constante, conversa diária, consciência da presença de Deus a cada instante. Pense no seu amigo mais próximo ou familiar, alguém com quem você conversa todos os dias, alguém que conhece seus pensamentos mais íntimos, alguém em quem você confia plenamente. Agora multiplique essa conexão pelo infinito. Era isso que Enoque tinha com Deus. E Deus percebeu. A Bíblia diz que antes de Enoque ser levado, ele foi elogiado como alguém que agradou a Deus. De todas as pessoas que viviam na terra naquela época, Deus escolheu Enoque. Deus olhou para esse homem e disse: "Este é alguém especial." Mas por que Enoque? O que o tornava diferente? Ele era perfeito? Não. A Bíblia nunca afirma que ele era sem pecado. Ele era da realeza? Não. Ele não era rei, guerreiro ou um rico comerciante. Ele era famoso? Não particularmente. Ele era apenas um homem comum que fez uma escolha extraordinária. Ele escolheu buscar a Deus de todo o coração. E essa escolha mudou tudo. Porque há algo que a maioria das pessoas não sabe. Enoque não apenas caminhava com Deus em seu dia a dia, ele também recebia visões. Visões poderosas, aterrorizantes e impressionantes que lhe mostravam os segredos do céu e da terra. Ele viu coisas que não eram para olhos humanos. Foi levado em jornadas além do mundo físico. Encontrou anjos. Viu o trono de Deus, foram-lhe mostrados o futuro e o passado. Aprendeu sobre a queda dos anjos, o julgamento vindouro e o plano final para a redenção da humanidade. E ele anotou tudo. Sim, Enoque escreveu livros antigos que continham todas as suas visões e revelações. Esses livros eram preciosos para os primeiros crentes. Foram citados por antigos mestres. Eram considerados inspirados e importantes. Mas então algo estranho aconteceu. Com o tempo, a maioria dos escritos de Enoque desapareceu dos textos religiosos tradicionais. Foram removidos, ocultados ou perdidos. Por quê? O que havia nesses livros que incomodava as pessoas? O que Enoque revelou que líderes religiosos posteriores não queriam que as pessoas soubessem? Se você está gostando desta jornada até agora, inscreva-se no canal. Há muito mais para descobrir e você não vai querer perder o que vem por aí. É aqui que a controvérsia começa. E acredite, isso fica interessante. Alguns estudiosos afirmam que o livro de Enoque é completamente autêntico, escrito pelo próprio Enoque por inspiração divina. Outros dizem que foi escrito muito mais tarde por outros autores e atribuído a Enoque. Algumas tradições religiosas o aceitam como escritura sagrada, outras o rejeitam completamente. Quem está certo? Essa é uma questão que divide os estudiosos religiosos há séculos. Mas eis o que sabemos com certeza. O livro de Enoque foi extremamente influente no mundo antigo.
Foi citado pelos primeiros padres da Igreja. Partes dele são referenciadas no Novo Testamento. O livro de Judas o cita diretamente. E quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos em 1947, contendo alguns dos manuscritos bíblicos mais antigos já encontrados, adivinha o que estava incluído? Várias cópias do livro de Enoque. Portanto, quer você acredite que seja de inspiração divina ou não, é inegável que foi importante para as pessoas daquela época. Elas o leram, estudaram e acreditaram que continha a verdade. Mas voltando a Enoque, o que aconteceu com ele? Gênesis capítulo 5 nos dá a resposta misteriosa. Enoque andou fielmente com Deus. Então ele desapareceu, porque Deus o levou. Ele não morreu, ele foi levado. Mas onde foi tirada a foto e por quê? Caminhando com o divino, vamos parar um instante e refletir sobre o que significa caminhar com Deus. Em nosso mundo moderno, estamos cercados por distrações. Nossos celulares exigem constantemente nossa atenção. Nossos trabalhos nos estressam. Nossos relacionamentos consomem energia. Nossas mentes estão sempre ocupadas, sempre processando informações, sempre em movimento. A ideia de estar constantemente consciente da presença de Deus parece quase impossível. Como alguém poderia manter esse tipo de concentração, esse tipo de conexão? Mas Enoque viveu numa época muito mais simples, sem telefones, sem internet, sem televisão, sem ruído constante. A vida era mais lenta. Havia espaço para o silêncio, espaço para a reflexão, espaço para a consciência espiritual. E Enoque utilizou esse espaço. Todas as manhãs, ele se levantava e reconhecia a presença de Deus. Cada tarefa que realizava, fazia com a consciência da presença divina. Cada conversa que tinha, cada decisão que tomava, cada passo que dava, era feito com Deus em mente. Isso não era um dever religioso. Isso não era uma obrigação. Isso era um relacionamento. Pense nisso desta forma. Quando você ama alguém profundamente, você pensa nessa pessoa o dia todo. Você considera como suas ações a afetam. Você conversa com ela. Você compartilha seus pensamentos e sentimentos. Você quer estar perto dela. Assim era o relacionamento de Enoque com Deus. Não como um juiz distante e irado no céu, mas como um companheiro próximo, um amigo, um guia, um pai. Eis o que é belo nisso. Enoque não era especial por ter algum dom espiritual único que ninguém mais possuía. Ele era especial porque escolheu buscar algo que todos têm acesso. Você também pode caminhar com Deus, agora mesmo, na sua própria vida. Não se trata de ser perfeito. Não se trata de nunca cometer erros. Não se trata de seguir um conjunto complicado de regras. Trata-se de desejo. Trata-se de escolher voltar seu coração para o divino em vez de se afastar dele. Trata-se de desenvolver uma consciência constante de que existe mais na realidade do que seus olhos físicos podem ver. Enoque provou que é possível. Ele mostrou que um ser humano, vivendo em um mundo caído, cercado por trevas e corrupção, ainda pode manter uma conexão íntima com o Criador. Mas essa ligação veio acompanhada de responsabilidade. Porque uma vez que você realmente vê a Deus, uma vez que você realmente o conhece, você não pode permanecer em silêncio. Você se torna uma testemunha. Você se torna uma voz. Você se torna alguém que leva a verdade a um mundo de mentiras. E foi exatamente isso que aconteceu com Enoque. À medida que seu relacionamento com Deus se aprofundava,
ele começou a receber visões. Não eram sonhos, nem fruto da imaginação. Eram experiências reais e sobrenaturais, nas quais seu espírito era elevado além do reino físico e lhe eram mostradas coisas que estavam ocultas. A primeira visão surgiu de repente. Enoque caminhava por um vale quando sentiu o ar mudar. Tudo ficou imóvel, silencioso. E então ele ouviu uma voz. Era profundo, poderoso, mas de alguma forma suave. Chamou pelo nome dele. Enoque, filho de Jared, você foi escolhido para ver o que está oculto. Prepare-se. O que você está prestes a testemunhar abalará sua alma. Antes que pudesse responder, Enoque sentiu-se sendo elevado. Não fisicamente, mas espiritualmente. Seu corpo permaneceu na terra, mas sua consciência, sua percepção, seu espírito ascenderam através das nuvens e além. O que ele viu em seguida o mudaria para sempre. Ele viu um trono, não feito de madeira ou pedra, mas de pura luz. Ao redor do trono havia seres que ele jamais imaginara. Criaturas com asas de fogo, anjos cantando em perfeita harmonia. Uma glória tão intensa que Enoque sentiu que poderia ser consumido por ela. E então a voz falou novamente. Enoque, eu te trouxe aqui porque a terra está corrompida. Meus vigilantes, os anjos que enviei para guardar a humanidade, caíram. Abandonaram seus postos, misturaram-se com mulheres humanas, ensinaram conhecimento proibido, e seus filhos, os Nefilins, estão destruindo a minha criação. O coração de Enoque palpitava. Ele ouvira rumores sobre os gigantes, os poderosos guerreiros que aterrorizavam aldeias e governavam com crueldade, mas não entendia de onde vinham. Agora ele sabia. Eles eram descendentes de anjos caídos e mulheres humanas. Nunca deveriam ter existido. Eram uma corrupção da ordem natural e espalhavam violência e caos por onde passavam. O que pode ser feito? Perguntou Enoque. Como isso pode ser impedido? A voz respondeu: o julgamento está chegando, mas primeiro você deve ir e contar aos caídos qual será o seu destino. Você deve anotar tudo o que vir. Você deve se tornar meu escriba, meu mensageiro, minha testemunha. E assim, de repente, começou a missão de Enoque. Se você está achando isso fascinante, clique no botão gostei e deixe um comentário abaixo me dizendo o que você acha da história de Enoque até agora. Você acredita que uma pessoa pode realmente ter uma comunhão tão próxima com Deus? Vamos conversar sobre isso. O conhecimento proibido. Chegamos agora a uma das partes mais controversas da história de Enoque. Os anjos caídos e o conhecimento que eles transmitiram à humanidade. Segundo o livro de Enoque, existiam anjos chamados vigilantes, cuja função era observar e proteger a humanidade. Mas algo deu terrivelmente errado. Esses anjos olharam para as filhas dos homens e as acharam belas. Desejaram-nas. E num ato de rebeldia cósmica, abandonaram suas posições celestiais e desceram à terra. Seu líder se chamava Azazel, embora alguns textos o chamem de Semjaza. Ele reuniu 200 anjos para se juntarem a ele nessa rebelião. Juntos, eles fizeram um pacto. Juraram cumprir o pacto juntos, para que ninguém pudesse desistir. Eles desceram ao Monte Hermon, uma montanha real que ainda existe hoje, na região entre o Líbano e a Síria. E lá, tomaram mulheres humanas como esposas.
Os filhos nascidos dessas uniões eram os Nefilins, gigantes que cresciam a tamanhos enormes. Alguns textos dizem que chegavam a 30 pés de altura ou mais. Eles eram incrivelmente fortes, incrivelmente violentos e incrivelmente famintos. O livro de Enoque descreve como esses gigantes consumiram tudo. Primeiro, comeram toda a comida que os humanos tinham. Depois, começaram a comer os próprios humanos. Tornaram-se monstros que aterrorizaram a terra. Mas os gigantes físicos não eram o único problema. Os anjos caídos também ensinaram à humanidade conhecimentos que ainda não deveriam ter sido revelados. Azazel ensinou os homens a fabricar armas de guerra, espadas, facas, escudos, armaduras. De repente, os humanos podiam matar-se uns aos outros com mais eficiência do que nunca. Outro anjo caído ensinou mulheres a usar maquiagem e joias para realçar sua beleza, o que não parece tão ruim até você entender que se tratava de manipulação e vaidade, e não de uma expressão inocente de si mesma. Outros ensinavam feitiçaria, astrologia, os movimentos das estrelas para adivinhação, ervas para poções e feitiços, e como interpretar presságios. Eis a questão crucial. Esse conhecimento era maligno em si mesmo, ou foram o momento e a forma como foi transmitido que o tornaram errado? Pense bem. Hoje em dia temos todo esse conhecimento. Fabricamos armas, usamos cosméticos, estudamos astronomia, usamos ervas medicinais. Nenhuma dessas coisas é inerentemente má. Mas o livro de Enoque sugere que a humanidade não estava preparada para esse conhecimento. Foi-lhe dado cedo demais, sem sabedoria, sem maturidade espiritual, sem a devida compreensão. É como dar uma arma carregada a uma criança. A arma em si é neutra, mas nas mãos de alguém que não entende a responsabilidade e as consequências, ela se torna mortal. Os anjos caídos aceleraram o desenvolvimento humano de maneiras que levaram à destruição em vez de ao florescimento. Deram conhecimento sem sabedoria, poder sem responsabilidade, habilidade sem moralidade, e o resultado foi catastrófico. A terra se encheu de violência, a humanidade se corrompeu, os gritos das vítimas inocentes chegaram até os céus. E Deus decidiu que já era o suficiente. Foi então que Enoque foi chamado. Ele foi convocado ao reino celestial e recebeu uma mensagem para entregar aos anjos caídos. Imagine ser Enoque naquele momento. Você é apenas um homem comum. E agora precisa ficar diante de anjos poderosos e rebeldes e dizer-lhes que estão condenados, que suas ações têm consequências, que o julgamento está chegando. Mas Enoque não recusou. Ele não deu desculpas. Ele aceitou a missão. Ele viajou até o lugar onde os anjos caídos estavam reunidos e permaneceu diante deles com tremor, mas com determinação. Recebi uma mensagem do Altíssimo, declarou Enoque. Vocês abandonaram seus postos, corromperam a humanidade, geraram filhos que nunca deveriam ter existido e agora serão punidos. Alguns dos anjos caídos tentaram suplicar a ele. Pediram a Enoque que intercedesse por eles, que pedisse misericórdia a Deus, que buscasse o perdão, mas Enoque teve uma visão que revelou que o destino deles já estava selado. Diferentemente dos humanos, que podem se arrepender e serem perdoados, esses anjos se rebelaram com plena consciência do que faziam. Escolheram a rebeldia, escolheram o orgulho, e seu castigo seria eterno. O livro de Enoque descreve como esses anjos caídos seriam aprisionados nas trevas, encarcerados em um lugar de tormento, até o dia do julgamento final.
quando seriam lançados no lago de fogo para sempre. Seus descendentes gigantes, os Nefilins, seriam destruídos, mas seus espíritos permaneceriam na terra, vagando como demônios, causando problemas até o fim dos tempos. Agora, é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Por que essa história foi removida da maioria das Bíblias? Por que a maioria das pessoas não a conhece? Alguns estudiosos sugerem que isso ocorreu porque a história era estranha demais, mitológica demais, difícil demais para se encaixar nas estruturas teológicas padrão. Outros sugerem que os líderes religiosos não queriam que as pessoas se concentrassem em anjos e demônios quando deveriam estar se concentrando em Deus. Mas pode haver outro motivo. A história dos anjos caídos que deram conhecimento proibido à humanidade é controversa, porque sugere que nem todos os problemas humanos são culpa nossa. Sugere que fomos influenciados, tentados e corrompidos por forças além do nosso controle. Essa é uma ideia perigosa, porque se não somos totalmente responsáveis pelo nosso estado decaído, então talvez precisemos de mais do que apenas uma reforma pessoal. Talvez precisemos de um resgate cósmico. Talvez precisemos de uma intervenção divina. E é exatamente para isso que a história de Enoque aponta. Uma missão de resgate, um redentor, alguém que viria para consertar o que os anjos caídos destruíram. Mas antes de chegarmos a isso, Enoque tinha mais para ver, muito mais. Sua jornada pelos céus estava apenas começando. Viagem através dos 7 céus. Em suas visões, Enoque foi levado a uma jornada que soaria como ficção científica para os ouvidos modernos, exceto pelo fato de ter sido escrita milhares de anos antes de a ficção científica existir. Ele foi elevado, camada por camada, através de 7 níveis do céu, cada nível mais glorioso e mais aterrador que o anterior. Vamos analisá-los juntos, assim como Enoque fez. O primeiro céu era o reino da atmosfera e do clima. Ali, Enoque viu anjos que controlavam os ventos, a chuva, a neve e as nuvens. Eles não faziam isso aleatoriamente. Obedeciam a ordens, mantinham os ciclos da natureza de acordo com o comando divino. Enoque observou esses anjos abrirem portões para liberar a chuva em certas regiões, enquanto a retinham em outras. Ele viu como cada tempestade, cada brisa suave, cada floco de neve tinha um propósito e um desígnio por trás de tudo. Em nosso mundo moderno, explicamos o clima com a ciência. Sistemas de alta pressão, sistemas de baixa pressão, gradientes de temperatura, níveis de umidade. E essas explicações são verdadeiras. Mas o livro de Enoque sugere que há outra camada, que por trás dos mecanismos físicos existem seres espirituais que garantem que a criação funcione como deveria. O segundo céu era mais escuro. Era a prisão de alguns dos anjos caídos. Não de todos, apenas de certos indivíduos cujos crimes foram tão graves que foram imediatamente aprisionados. Enoque os viu acorrentados na escuridão, aguardando o julgamento. Eles gritaram ao pressentirem sua passagem e suplicaram que ele intercedesse por eles. Mas Enoque só pôde entregar sua mensagem. A rebelião deles era grande demais. O castigo já estava decretado. Como deve ter sido ver seres que outrora foram gloriosos, belos e próximos de Deus, agora reduzidos a prisioneiros acorrentados? Deve ter partido o coração de Enoque, mesmo confirmando a justiça divina. O terceiro céu
era de uma beleza indescritível. Era o paraíso onde os justos falecidos eram mantidos, aguardando a ressurreição. Era como o jardim do Éden, mas ainda mais magnífico. Árvores com frutos que brilhavam intensamente. Rios de água viva que cantavam enquanto corriam. Anjos caminhando entre as almas dos fiéis, confortando-os, ensinando-os, preparando-os para o que estava por vir. Mas esse paraíso era dividido. De um lado ficava o paraíso, do outro, um lugar de trevas onde os mortos ímpios eram mantidos, também aguardando o julgamento, mas com expectativas bem diferentes. Enoque viu os dois lados. Viu a paz dos justos e a angústia dos ímpios. Viu que a morte não era o fim, mas uma transição. E essa transição levava a destinos muito diferentes, dependendo de como a pessoa havia vivido. O quarto céu era onde o sol, a lua e as estrelas residiam. Sim, você leu certo. Enoque os descreveu como sendo guardados em depósitos celestiais, guiados por anjos ao longo de seus caminhos predestinados. Isso soa estranho para a nossa compreensão moderna. Sabemos que a Terra orbita o Sol, sabemos que a Lua orbita a Terra, sabemos que as estrelas são sóis distantes em galáxias longínquas, mas lembre-se, Enoque estava tentando descrever realidades espirituais usando a linguagem e a compreensão de sua época. Ele não estava escrevendo um livro didático de ciências. Ele estava descrevendo o que viu em visão, tentando traduzir verdades cósmicas em palavras humanas. O ponto crucial é este: tudo na criação tem ordem. Nada é aleatório. Os movimentos dos corpos celestes não são apenas leis físicas operando sem propósito. Por trás dessas leis, há inteligência, design, propósito. O quinto céu estava repleto de anjos guerreiros. Eles eram o exército celestial, prontos para serem enviados quando necessário. Não lutavam por esporte ou glória, lutavam para proteger, defender e executar o julgamento quando ordenados. Seu líder era Miguel, o arcanjo, comandante das forças celestiais. Enoque o viu treinando as hostes angelicais, preparando-as para batalhas passadas e futuras. E aqui está algo fascinante. Esses anjos não estavam ansiosos pela guerra. Eles não se deleitavam com a violência. Eles ficavam tristes por a guerra ser necessária. Mas eles estavam comprometidos com a justiça. Eles não permitiriam que o mal triunfasse. Inscreva-se neste canal se ainda não o fez. Estamos prestes a entrar nos níveis mais profundos do paraíso e você não vai querer perder isso. O sexto céu era o reino dos escribas angelicais. Esses anjos tinham uma única função: registrar tudo o que acontecia, cada palavra dita, cada pensamento, cada ação realizada. Enoque viu livros e mais livros e mais livros, pergaminhos que se estendiam infinitamente, registros de todas as vidas humanas, do começo ao fim. Isso deveria nos aterrorizar e nos confortar ao mesmo tempo. Aterrorizar porque nada está oculto. Todos os segredos serão revelados. Todas as ações ocultas virão à tona. Mas isso nos consola, pois significa que nada será esquecido. Cada ato de bondade, cada sacrifício feito em segredo, cada lágrima derramada na escuridão, tudo isso é registrado. Tudo isso importa. Tudo isso será lembrado. E finalmente, o sétimo céu, a sala do trono do próprio Deus. Enoque lutava para descrever o que via ali. A linguagem humana simplesmente não era suficiente.
Ele falava de uma luz mais brilhante que 10.000 sóis, mas de alguma forma suave. Falava de seres que rodeavam o trono, cantando incessantemente, sem nunca parar, sem nunca se cansar. Ele falou de Deus, sentado em majestade, mas também presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Falou de se sentir simultaneamente aterrorizado e acolhido, dominado e em paz. Naquele momento, Enoque compreendeu algo profundo. Deus não estava distante, ele não era indiferente, ele não estava ocupado demais para notar vidas humanas individuais. Em vez disso, Deus estava intimamente envolvido em cada detalhe da criação. Ele conhecia cada pessoa pelo nome. Ele se importava com cada luta. Ele percebia cada ato de fé. E ele tinha um plano para consertar o que estava quebrado, um plano para redimir o que estava perdido, um plano para restaurar a humanidade ao seu propósito original. Enoque teve vislumbres desse plano. Ele viu uma figura que chamou de o Filho do Homem, alguém que viria à Terra como humano e divino, alguém que derrotaria o mal de uma vez por todas, alguém que estabeleceria um reino eterno. Essa visão encheu Enoque de esperança. Sim, o mundo estava em trevas. Sim, o mal parecia estar vencendo. Sim, os anjos caídos haviam corrompido a humanidade. Mas nem sempre seria assim. O resgate estava a caminho. A redenção era prometida. A vitória era certa. E isso nos leva a um dos ensinamentos mais controversos do livro de Enoque. A ideia de que haveria múltiplos julgamentos e não apenas um. Os anjos caídos e os gigantes. Vamos nos aprofundar na parte mais perturbadora das visões de Enoque: os gigantes. Os Nefilins não eram apenas pessoas altas. De acordo com textos antigos, incluindo o livro de Enoque, eles eram monstros. Algumas descrições dizem que eles atingiam alturas de 300 côvados, o que seria cerca de 450 pés de altura. Ora, isso é claramente exagerado ou simbólico de alguma forma. Nunca encontramos esqueletos humanos tão grandes, e a lei do cubo quadrado da física tornaria impossível uma criatura com forma humana funcionar nesse tamanho. Mas eis o que sabemos: esqueletos excepcionalmente grandes foram encontrados ao longo da história. Relatos de fontes confiáveis descrevem ossos muito maiores que o normal. E culturas antigas em todo o mundo têm lendas de gigantes. Os gregos tinham seus titãs. Os nórdicos tinham seus Jotuns. Tribos nativas americanas contam histórias de canibais gigantes. Até mesmo culturas das ilhas do Pacífico falam de seres enormes que viveram antes de nós. Será que tudo isso não passa de um mito? Ou será que indica algo que realmente aconteceu? O livro de Enoque afirma que esses gigantes eram violentos, cruéis e insaciáveis. Eles consumiam toda a comida produzida pelos humanos e, em seguida, começaram a consumir os próprios humanos. Imagine viver em um mundo onde criaturas gigantescas e sobre-humanas caçavam você para se alimentar, onde suas plantações eram roubadas, suas aldeias destruídas e seus familiares devorados. Esse é o mundo antes do dilúvio, segundo Enoque. Mas eis a questão controversa que ninguém quer fazer. Se os Nefilins foram destruídos no dilúvio, por que ainda temos histórias de gigantes depois do dilúvio? A própria Bíblia menciona gigantes em Canaã quando os israelitas chegaram. Golias era um gigante. O rei Og de Bassã foi descrito como enorme, com uma cama de 4 metros de comprimento. Então, alguns sobreviveram ao dilúvio? Ou os anjos caídos repetiram seu crime após o dilúvio?
gerando mais gigantes? O livro de Enoque aborda esse assunto. Ele diz que os corpos físicos dos Nefilins foram destruídos no dilúvio, mas seus espíritos permaneceram na terra. Esses espíritos se tornaram o que chamamos de demônios, espíritos malignos que buscam possuir ou influenciar os seres humanos. Isso explica muita coisa sobre guerra espiritual, não é? Não se trata apenas de conceitos abstratos do mal. Segundo Enoque, são seres reais com uma história, uma origem e uma motivação. Eles estão furiosos porque estão presos entre mundos. Não podem mais ter corpos físicos, então tentam habitar corpos humanos. Não podem destruir a humanidade diretamente, então tentam, enganam e corrompem. Eis outra questão: por que anjos, seres que viviam no céu, que viam a glória de Deus diretamente, que compreendiam a realidade espiritual melhor do que qualquer ser humano, se rebelariam? Orgulho, a mesma coisa que corrompeu Lúcifer, corrompeu esses vigilantes. Eles se viam como superiores aos humanos. Acreditavam que mereciam mais do que os papéis que lhes foram atribuídos. Queriam ser adorados, servidos, ter poder sobre os outros. Parece familiar? É a mesma tentação que todo ser humano enfrenta. O desejo de ser Deus em vez de servir a Deus. Os anjos caídos simplesmente tinham mais poder para concretizar esse desejo. E os resultados foram catastróficos. Enoque viu tudo isso não para satisfazer sua curiosidade, mas para lhe ensinar uma lição. Quando os seres criados, sejam anjos ou humanos, se desviam de seu propósito original, quando buscam poder e conhecimento que não lhes foram destinados, a destruição se segue. O antídoto é a humildade. É aceitar que não somos o centro do universo, que existe um desígnio, uma ordem, um plano maior do que nós mesmos, e que o nosso papel é cooperar com esse plano, não rebelar-nos contra ele. Foi por isso que Enoque foi escolhido, porque ele personificava essa humildade. Ele caminhava com Deus não se impondo, mas se submetendo, não exigindo respostas, mas aceitando a revelação, não buscando poder, mas buscando relacionamento. O que você acha da história dos gigantes? É história literal ou simboliza algo mais profundo? Deixe um comentário e compartilhe sua opinião. O livro que mudou tudo. Após todas as suas visões, após todas as suas jornadas pelos céus, Enoque recebeu uma ordem final. Escreva tudo, cada visão, cada revelação, cada mensagem de Deus. Tudo precisava ser registrado para que as gerações futuras conhecessem a verdade. Então Enoque tornou-se escriba. Ele escrevia com detalhes minuciosos, descrevendo coisas que deviam parecer impossíveis até mesmo para ele. Sabia que as pessoas duvidariam, sabia que questionariam, mas mesmo assim escreveu, porque a ordem veio do próprio Deus. O livro de Enoque, como ficou conhecido, continha várias seções. Havia as parábolas, que ensinavam sobre julgamento e redenção por meio de histórias simbólicas. Havia as seções astronômicas, que descreviam os movimentos dos corpos celestes e o calendário estabelecido por Deus. Havia visões do céu, descrições de anjos e seus papéis, profecias sobre a vinda do Messias e advertências sobre os anjos caídos e seu eventual castigo. Este livro tornou-se precioso entre os fiéis. Foi copiado e compartilhado. Foi estudado e citado. Durante séculos, foi considerado escritura sagrada por muitas comunidades. Mas então, algo mudou. À medida que a teologia cristã
se desenvolveu e se organizou, os líderes religiosos começaram a decidir quais livros deveriam ser considerados oficialmente canônicos e quais deveriam ser descartados. O livro de Enoque não foi incluído pela maioria das denominações cristãs. Por que não? Alguns dizem que foi porque continha ensinamentos que pareciam muito estranhos, muito focados em anjos e demônios em vez de Jesus. Outros dizem que foi porque sua autoria não pôde ser verificada. Outros ainda sugerem razões políticas, que certos líderes não gostaram de suas implicações. A Igreja Ortodoxa Etíope, no entanto, nunca o removeu. Mantiveram o livro de Enoque em sua Bíblia e continuam a lê-lo como escritura até hoje. E quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos, confirmando que as antigas comunidades judaicas valorizavam o livro de Enoque, isso obrigou os estudiosos a reconsiderarem sua posição. Talvez esse livro fosse mais importante do que os leitores modernos imaginavam. Eis algo que a maioria das pessoas desconhece. Os escritores do Novo Testamento claramente conheciam o livro de Enoque e foram influenciados por ele. O livro de Judas cita diretamente Enoque, mencionando uma profecia sobre a vinda do Senhor com dezenas de milhares de seus santos para executar o julgamento. Isso vem diretamente do livro de Enoque. As cartas de Pedro fazem referência aos anjos que pecaram e foram lançados em correntes de escuridão, ecoando mais uma vez os ensinamentos de Enoque. O próprio Jesus falou sobre os dias de Noé, quando as pessoas comiam, bebiam e casavam, sem saber que o julgamento estava por vir. Esse é exatamente o cenário descrito no livro de Enoque, com os anjos caídos tomando esposas e os nefilins corrompendo a terra. Assim, embora a maioria dos cristãos não leia o livro de Enoque hoje em dia, sua influência está presente em todo o Novo Testamento. Os primeiros crentes o conheciam, faziam referência a ele e o consideravam valioso para a compreensão do plano de Deus. O que havia nesse livro que o tornava tão importante? Primeiro, explicou em detalhes a origem do mal, algo que o Gênesis apenas insinua. Mostrou que o mal não surgiu aleatoriamente. Ele teve uma fonte. Anjos rebeldes fizeram escolhas que contaminaram a criação. Em segundo lugar, revelou a estrutura do reino espiritual, os níveis do céu, os tipos de anjos, o modo como o governo de Deus funciona. Deu aos crentes um vislumbre do que se esconde por trás da cortina da realidade física. Em terceiro lugar, isso trouxe esperança. Apesar de toda a escuridão, apesar do poder dos anjos caídos, apesar da violência dos gigantes, Deus permanecia no controle. O julgamento estava chegando. O mal seria derrotado. Os justos seriam vindicados. Em quarto lugar, apontava para um Redentor vindouro, aquela figura misteriosa do Filho do Homem, que seria tanto humano quanto divino, que executaria o julgamento e estabeleceria um reino eterno. Os primeiros cristãos reconheceram isso como uma profecia sobre Jesus. Mas talvez o mais importante seja que o livro de Enoque ensinou que o reino espiritual é real e ativo. Não vivemos em um universo puramente material. Existem forças invisíveis em ação, tanto boas quanto más. Anjos e demônios não são apenas símbolos ou metáforas. São seres reais, com influência real sobre os assuntos humanos. Essa é uma afirmação controversa no nosso mundo moderno. Gostamos de pensar que somos seres puramente racionais em um universo puramente físico. Explicamos tudo por meio de causas naturais e leis científicas. Mas e se houver mais? E se o entendimento ancestral estiver correto? E se o mundo material que vemos for apenas a superfície, e abaixo dela
existir uma vasta realidade espiritual que mal percebemos? É isso que o livro de Enoque sugere. E se for verdade, muda completamente a forma como devemos viver. Se você está gostando desta imersão em mistérios antigos, faça-me um favor e clique no botão curtir. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem essas histórias fascinantes. Segredos do tempo e da eternidade. Uma das seções mais fascinantes do livro de Enoque trata do próprio tempo. Não apenas o tempo humano, mas o tempo cósmico, os ciclos, as estações e os momentos determinados que governam a criação. A Enoque foi mostrado um calendário celestial, diferente do calendário que a maioria de nós usa hoje. Era baseado no Sol e não na Lua, com exatamente 364 dias, um número perfeitamente divisível por 7. Isso significava que os festivais e dias santos sempre cairiam no mesmo dia da semana, todos os anos, sem cálculos complicados, sem debates sobre quando observar os momentos sagrados. Tudo era ordenado, previsível, perfeito. Compare isso com o nosso calendário atual, que é um tanto confuso. Meses de durações diferentes, anos bissextos para compensar o fato de a órbita da Terra não ser dividida igualmente, datas que mudam de ano para ano. Funciona, mas não é elegante. O calendário descrito por Enoque era elegante. Refletia a ordem divina que ele vira em suas visões. Tudo em seu devido lugar. Tudo com propósito. Tudo em harmonia. Mas o calendário não servia apenas para marcar os dias. Representava algo mais profundo. A ideia de que o próprio tempo tem significado. Que a história não é apenas uma sucessão de eventos aleatórios, mas sim um plano que se desenrola ao longo dos séculos. Enoque viu esse plano. Foi-lhe mostrado como o tempo progrediria da criação ao julgamento final. Ele viu momentos-chave marcados com antecedência: o dilúvio, a entrega da lei, a vinda do Messias, a batalha final, o reino eterno. Tudo está predeterminado, não porque os humanos não tenham livre-arbítrio, mas porque Deus existe fora do tempo e pode ver o fim desde o princípio. Pense nisso por um momento. O que significa que Deus vê todo o tempo simultaneamente? Que o passado, o presente e o futuro são igualmente visíveis para Ele? Significa que, quando você ora, Deus já ouviu sua oração e a respondeu antes mesmo de você falar, porque Ele existe no seu futuro tanto quanto no seu presente. Significa que, da perspectiva dele, todas as promessas feitas por Deus já se cumpriram, mesmo que ainda estejamos esperando para vê-las se concretizarem em nossa linha do tempo. Significa que a vitória sobre o mal já foi conquistada, embora a batalha ainda esteja em curso em nossa experiência. Essa é a perspectiva que Enoque adquiriu. Ele passou a enxergar o tempo do ponto de vista de Deus. E isso o transformou. Ele percebeu que tudo é temporário, exceto Deus, que todo império cairá, que toda pessoa poderosa eventualmente se transformará em pó, que riqueza, fama, beleza, força, tudo isso desaparece. Mas aqueles que caminham com Deus, que se alinham com os seus propósitos eternos, tornam-se parte de algo que dura para sempre. Por isso Enoque não lamentou quando foi levado da terra. Ele não estava perdendo algo, estava ganhando tudo. Estava saindo do tempo temporário para o tempo eterno, do reino material para o reino espiritual, da sombra da morte para a plenitude da vida. E aqui está a parte mais bonita. O livro de Enoque
sugere que o que aconteceu com Enoque é uma prévia do que acontecerá a todos os crentes eventualmente. Não fomos feitos para ficar presos nesses corpos mortais para sempre. Não fomos feitos para sermos limitados pelo tempo e pelo espaço. Estamos destinados a algo mais, algo glorioso, algo eterno. A morte não é o fim, é uma transição, uma porta de entrada, uma transformação. Enoque provou que era possível atravessar aquele portal sem morrer primeiro. E mais tarde, Elias faria o mesmo, sendo levado ao céu num carro de fogo. Esses eventos não foram acidentes. Foram sinais, mensagens de Deus dizendo: a morte não tem a palavra final, eu tenho. E então Jesus veio e confirmou isso completamente. Ele morreu, sim, mas ressuscitou. Ele venceu a morte por dentro e prometeu que todos os que creem nele também ressuscitarão. Serão transformados, viverão para sempre. Essa é a esperança para a qual o livro de Enoque apontava. Essa é a promessa que permeia as visões e profecias de Enoque. Não fomos feitos para este mundo caído, fomos feitos para o mundo vindouro, o mundo eterno, a criação restaurada onde Deus habita com o seu povo e não há mais lágrimas, nem dor, nem morte. Enoque viu esse mundo, ele foi levado para dentro dele e seu testemunho é que ele é real, mais real do que qualquer coisa que experimentamos agora. Então, o que isso significa para nós hoje? Como o conhecimento sobre Enoque pode mudar a nossa maneira de viver? Em primeiro lugar, isso deve nos dar perspectiva. Nossos problemas, por mais reais que pareçam, são temporários. As lutas que enfrentamos, a dor que suportamos, as perguntas com as quais nos debatemos, tudo isso faz parte de uma história maior que caminha para uma resolução. Em segundo lugar, isso deve nos dar esperança. Se Deus se importou o suficiente com um homem comum chamado Enoque para compartilhar seus segredos e, por fim, levá-lo ao céu sem morrer, então Deus se importa com você também. Sua vida importa, sua fé importa, suas escolhas importam. Em terceiro lugar, isso deve nos dar coragem. Vivemos em um mundo ainda corrompido pelo mal. Forças espirituais ainda guerreiam contra a bondade. Mas não estamos sozinhos. Anjos são reais. O poder de Deus é real. E o resultado já está determinado. O bem vence. O amor vence. A verdade vence. Por fim, deve nos inspirar a caminhar com Deus como Enoque caminhou, a desenvolver essa consciência diária, momento a momento, da presença divina, a buscar a verdade em vez do conforto, a escolher a fidelidade em vez da popularidade, a viver para a eternidade em vez do passageiro. Certifique-se de estar inscrito neste canal, pois exploramos regularmente esse tipo de verdade espiritual profunda. E compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir esta mensagem. A transformação final. Então, o que aconteceu com Enoque no final? A Bíblia é frustrantemente breve. Enoque andou fielmente com Deus. Então ele desapareceu, porque Deus o levou. Mas o livro de Enoque acrescenta detalhes. Ele descreve seus momentos finais na terra. Enoque sabia que sua hora estava chegando. Ele havia recebido visões que lhe diziam que não morreria da maneira convencional. Começou a sentir seu corpo mudar, tornando-se mais leve, menos sólido, como se o mundo material estivesse afrouxando seu domínio sobre ele. Ele reuniu sua família, falou com eles sobre tudo o que havia aprendido.
exortou-os a permanecerem fiéis a Deus, advertiu-os de que tempos difíceis estavam por vir, prometeu-lhes que, se apegassem à verdade, o veriam novamente no reino eterno. E então, um dia, enquanto caminhava, a transformação se completou. Seu corpo simplesmente se dissolveu, não em pó, mas em luz. Ele foi puxado para cima, para fora desta dimensão e para a próxima. A Bíblia diz que Deus o levou, mas para onde Deus o levou? O que aconteceu depois? Segundo a tradição judaica, Enoque foi transformado no anjo Metatron, o mais elevado de todos os anjos, que permanece constantemente diante do trono de Deus e serve como mediador entre o céu e a terra. Isso não está na Bíblia, e muitos cristãos não aceitam essa tradição, mas demonstra a importância que Enoque adquiriu no pensamento judaico. Ele não foi apenas um homem que morreu e foi para o céu, ele se tornou algo mais, algo transformado. Independentemente de ele ter se tornado literalmente um anjo ou não, o simbolismo é poderoso. Enoque representa a possibilidade máxima da humanidade, transformação completa, glorificação plena, estar tão imerso na presença de Deus que se torna algo novo sem deixar de ser você mesmo. É isso que a ressurreição promete. É isso que Jesus demonstrou. É isso que aguarda todos aqueles que caminham com Deus como Enoque caminhou. Seu corpo eventualmente falhará. Essa é a realidade de viver em um mundo imperfeito. Mas você, o seu verdadeiro eu, sua alma, sua consciência, sua essência, isso pode ser transformado e preservado para sempre. Enoque provou que é possível, e sua história ecoou por milhares de anos para chegar até você aqui, neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras. Você tem a mesma oportunidade que Enoque teve: caminhar com Deus, buscar a verdade e desenvolver um relacionamento íntimo com o Criador que transcende a experiência humana comum. Não será fácil. O mundo zombará de você. As pessoas acharão você estranho. Você enfrentará a mesma oposição e corrupção que Enoque enfrentou. Mas a recompensa vale a pena. Viver com a constante consciência da presença de Deus. Receber sabedoria e revelação. Ter a certeza de que a morte não é o fim. Saber que sua vida tem significado eterno. Esse é o legado de Enoque. Essa é a mensagem de sua vida extraordinária. Ele foi um homem que caminhou com Deus em um mundo de trevas e foi levado para a luz eterna. E a história dele é um convite para cada um de nós fazer o mesmo. Caminhar, buscar, acreditar, ter esperança, transformar. Antes de dormir esta noite, antes de adormecer e mergulhar nos sonhos, reserve um momento para refletir sobre o que ouviu. O homem que nunca morreu, as visões do céu, os anjos caídos, o julgamento vindouro, a promessa de redenção. Tudo isso aponta para uma única verdade. A realidade é mais do que aquilo que você vê. E você está convidado a descobri-la. Caminhe com Deus, assim como Enoque fez. E quem sabe, talvez um dia você também se transforme. Talvez um dia você também faça a transição deste mundo passageiro para o eterno. Não porque você seja perfeito, não porque você tenha merecido, mas porque você escolheu caminhar. Você escolheu buscar. Você escolheu acreditar. É só isso. E muda tudo. Durma bem, sabendo que o mesmo Deus que caminhou com Enoque está caminhando com você agora, velando por você, cuidando de você.
preparando um lugar para você no mundo vindouro. Esta é a história de Enoque, o homem que caminhou com Deus e desapareceu na glória. E é uma história que continua hoje na vida de todos que escolhem seguir seu exemplo. Boa noite e que seus sonhos sejam repletos de visões do paraíso.